Olá a todos, meu nome é Celso, eu sou professor na UTFPR de Curitiba. Aqui a gente está começando o nosso curso de Ciência de Dados 2, que também poderia ser chamado de Ciência de Dados aplicada a dados não estruturados. Então a gente vai aplicar diversas coisas e conceitos relacionados com ciência de dados, mas agora sobre dados não estruturados. Quando eu falo de dados não estruturados, em geral eu estou falando de texto ou de grafos, que são os dois grandes exemplos que a gente vai tratar e ver modelos com mais frequência. Mas você pode pensar em outros tipos de dados também, como imagens, vídeos, etc. Mas a gente vai focar em grafos e texto. Tem outras disciplinas que focam em outros tipos de dados não estruturados. Nessa aula eu vou dar meio que uma visão geral da área de ciência de dados, explicar, né, porque apesar de ser ciência de dados 2, essa disciplina não tem o pré-requisito de vocês terem feito ciência de dados 1, então eu vou cobrir quais são os conceitos básicos de ciência de dados, e também vou mostrar diversas aplicações de ciência de dados, aplicações que eu acabei me envolvendo no contexto de dados não estruturados. Então, como que a gente analisa coisas quando a gente tem dados não estruturados. Então, a gente vai fazer uma viagenzinha sobre a estruturação dos dados. Então, só que uma agendazinha, é basicamente isso que eu falei agora. Eu vou cobrir a história e definição do que é ciência de dados, né? Eu vou falar por que isso é importante hoje em dia. Depois a gente vai começar a falar dessa coisa de estruturação, né? O que é diferente de texto e grafos de uma tabela, né? Ou de uma lista. Por que isso é diferente? O que a gente tem que fazer de diferente com esse tipo de dados? Aí eu vou falar de diversas pesquisas e análises que eu me envolvi, que eu fiz com outras pessoas, para dar exemplos para vocês de como que essas coisas podem ser diversas, como que a gente pode misturar esses tipos de dados. Tudo bem? E aí nas próximas aulas eu vou passar a introdução dos conceitos que a gente vai ver aqui. Por exemplo, a introdução do que é processamento de linguagem natural, né, que é processamento de texto, um pouco da introdução de redes complexas, né, que é a análise de grafos, etc. Vou falar um pouco de recuperação de informação também, que é como que a gente lida com documentos. Então são vários tópicos que a gente vai cobrir ao longo da disciplina. Bom, mas para começar, obviamente, vocês estão assistindo isso pelo computador de vocês, e o computador de vocês, assim como o celular, se vocês estiverem usando também, é uma grande porta de entrada para uma quantidade de informação gigante que a gente tem disponível hoje em dia, né? Seja na internet, seja sobre outras formas. E, obviamente, não é novidade nenhuma para a gente que a gente está sendo bombardeado por essas informações. E essas informações, esses dados, estão vindo de diversas fontes diferentes, seja do aplicativo do banco com o saldo da conta, o rendimento das contas, seja do sistema acadêmico com as notas dos alunos, seja páginas na internet, exames médicos digitais, telemetria de carro de Fórmula 1, então jogos online, seja o que for. A gente tem um mundo muito grande de dados que estão sendo gerados e consumidos a todo momento, e a gente precisa processar esses dados e tentar extrair algum conhecimento desses dados. Aí só uma foto que eu gosto de colocar também, que tem tanto dado também que às vezes a gente fica realmente afogado nesse dado e nessas informações e acaba esquecendo as coisas ao redor. Mas então a gente tem toda essa quantidade gigante de informação, todo mundo sabe disso, mas onde entra a ciência de dados nisso? O que é ciência de dados? Bom, a gente pode fazer uma definição simples de ciência de dados, que ciência de dados é a obtenção de conhecimento baseado nos dados. Né? Faz sentido. Mas como assim, obtenção de conhecimento baseado nos dados? Né? Ciência é obtenção de conhecimento, eu estou obtendo conhecimento a partir dos dados, mas o que isso é diferente de ciência tradicional? Bom, ciência tradicional sempre foi baseada em dados, né? Mas em geral a gente chama de evidência no contexto científico. Mas na verdade é a mesma coisa, né? Dado, evidência, a evidência é uma forma, é um dado. Né? Então o que é diferente? Por exemplo, na história da ciência, a gente teve o Kepler, né, que foi quem descobriu as leis da gravitação, né, e da órbita dos planetas, e o que ele fez para chegar às equações e chegar à teoria dele. Bom, ele usou dados, né, evidências que foram coletadas
por uma pessoa que se chama Tycho, que ele tinha um observatório astronômico e ele meticulosamente, por muitos e muitos anos, calculou a posição de diversos planetas e outros astros no céu. A partir desses dados, o Kepler foi lá e conseguiu gerar as teorias dele. Bom, então isso é ciência de dados? Então, por que a gente está chamando de ciência de dados, já que a gente não pode chamar sempre só de ciência? Bom, o que muda no contexto de ciência de dados é basicamente aquilo que eu mencionei, né? Que a gente agora está sendo inundado por uma quantidade muito grande de dados. E isso muda muitas coisas, né? Porque agora a gente precisa usar métodos que são um pouco ou bastante diferentes do que se usava tradicionalmente na ciência. Então a gente precisa usar métodos que são específicos para a gente tentar domar essa sobrecarga de tanto quantidade de informação quanto diversidade dessa informação, né? E nesse curso a gente vai falar muito dessa diversidade, né? Como que os dados vêm em formatos diferentes, etc. Então, atualmente, a gente tem que lidar com esses problemas da quantidade e a diversidade dos dados. E outra coisa, que também é um fator importante, é que hoje em dia a gente tem a nossa sociedade, ela está muito dependente dos dados. Então, tudo que toda a logística de compra e entrega de alimentos, de produção de energia, de transferência de conhecimento, todas as coisas que a gente depende no nosso dia a dia estão extremamente associadas a um processamento eficiente de informação e geração de conhecimento a partir disso. Então a gente realmente tem uma sociedade que depende de uma análise rápida dos dados que a gente está produzindo. Então esses fatores que criaram essa nova área que a gente chama de ciência de dados, que é meramente uma área para tentar lidar com esses desafios. Bom, aí entrando em mais detalhes desse dilúvio de informação, né, que é chamado, também está no centro da ciência de dados, né? A gente tem que encontrar respostas para esse tipo de coisa. E isso é um problema muito grande, né? Tanto que as maiores empresas de informática, de computação, né? O Facebook, Google, Microsoft, a Apple, eles têm muitos desses problemas de ciência de dados e precisam ter novas soluções, novas infraestruturas para lidar com essas coisas. Então, frequentemente, durante o curso, eu vou citar essas empresas, falar dos desafios e das coisas que elas implementaram para lidar com esses desafios, para lidar com o dilúvio de informação. E hoje em dia, a gente vê esses problemas até em empresas menores, em instituições menores, também precisam lidar com esse tipo de problema. Mas para tentar dar uma dimensão dos problemas que essas empresas tem que lidar, né? Uma estatística que eu gosto bastante é você pegar toda a informação que o Google, Amazon, Microsoft, Facebook tem e juntar tudo, dá mais de 1.200 petabytes de dados. E esses dados são, na verdade, de 2013, se não me engano. Então, hoje em dia tem muito, muito mais do que isso. Mas considerando os dados de 2013, a gente tem isso daqui, tem 1.2 seguido de, eu acho que são 17 zeros. São muitos zeros. E aí eu fiz a conta, se você gravar essa informação toda em CDs, você consegue 5 pilhas, fazer 5 pilhas de CDs com essas informações na distância que vai do nível do mar até a Estação Espacial Internacional. Então, algo mais ou menos assim. E, obviamente, vocês devem ter ouvido falar também, essas questões estão muito relacionadas também com a área de Big Data, né, que tem uma interseção muito grande com ciência de dados. Algumas vezes são tratados como sinônimos. Mais para frente no curso eu vou falar mais sobre Big Data, aí vocês vão começar a perceber a diferença entre uma coisa e outra, qual que é a interseção, né? Mas por enquanto não precisam se preocupar muito com isso. Mas o fato é que todos esses problemas de Big Data são problemas de ciência de dados e esses problemas que estão impulsionando essas novas áreas. Bom, e esse novo cenário, né, da nossa sociedade de geração e dependência muito grande de dados e processamento de dados, geração de conhecimento a partir deles, até está transformando a nossa economia numa economia de informação, né? Tanto que vocês veem hoje, se vocês forem olhar lá quais são as empresas mais valorizadas do mundo, são empresas que estão extremamente envolvidas nessas questões, seja de produção, seja de
de produção de informação, de organização de informação, de troca de informação, publicação de informação, ou fabricação de dispositivos para as pessoas criarem informação e consumirem informação, né? Isso daqui, esse gráfico também está desatualizado, e eu deixei desatualizado também para vocês perceberem como que as coisas estão mudando de uma forma impressionante, né? Esses dados são de 2018, as empresas mais valorizadas aqui em 2018 já eram empresas de tecnologia, né? Se antigamente as empresas mais valorizadas eram empresas de petróleo e energia em geral, hoje em dia as empresas de tecnologia de informação são as mais valorizadas, né? E hoje o que está aqui como 1 trilhão, hoje já virou 2 trilhões, e diversas outras empresas também já passaram a barreira do trilhão. A Amazon e a Microsoft hoje em dia já estão valendo mais ou menos 1,5 trilhão, e diversas outras empresas aí nessa lista estão chegando perto do trilhão. Então é muito impressionante, né? Em 2 anos isso já mudou bastante, e agora a gente tem outras novas empresas de tecnologia entrando aqui dentro também. Então é inegável que hoje em dia a gente tem uma economia realmente da informação. E isso também se traduz ou tem implicações também no mundo da ciência, né? A gente está falando muito aqui de sociedade, né? de comércio, de indústria, mas isso também acontece na ciência. A ciência também está muito dependente de ciência de dados, né? Então, agora, grande parte dos ramos científicos também gera uma quantidade muito grande de informação, e também eles também precisam de técnicas de ciência de dados para obter os conhecimentos científicos a partir dos dados deles, né? Então, astronomia, física de partícula, biologia, diversas áreas tradicionais da ciência hoje estão totalmente dependentes de Big Data, de ciência de dados, para conseguir obter o conhecimento e gerar as teorias. Bom, beleza. Então agora vamos definir um pouco mais formalmente o que é ciência de dados, né? Então eu expliquei bem formalmente até agora. Vamos usar algumas das definições que eu gosto, né? Essas 2 definições, o que eu gosto dela é que elas destacam coisas bem parecidas, né? Elas destacam a questão da interdisciplinaridade na ciência de dados. Isso porque tem aquela diversidade toda que eu falei, né? Dos dados estão vindo de lugares diferentes, e você tem problemas diferentes, né? E conceitos diferentes para entender e para tratar. Então é muito importante que numa equipe de ciência de dados, ou mesmo o cientista de dados em si, ele tenha um conhecimento mais interdisciplinar, que ele saiba coisas além do campo de especialidade dele, ou que tenha pessoas com quem ele possa conversar e que ele saiba conversar com essas pessoas para entender se os modelos estão corretos, se as interpretações estão adequadas. E também é importante a gente usar métodos científicos, né? Então a gente quer gerar conhecimento bem fundamentado. Para o conhecimento ser bem fundamentado, a gente tem que usar métodos científicos, estatísticas, matemática, coisas bem fundamentadas para gerar esse conhecimento. E esse conhecimento é gerado a partir de dados em diversos formatos, né? E é isso que vai ser a ênfase dessa disciplina. A gente vai ver formatos além do que a gente está acostumado, que é o formato em geral, tabelas, que é o que a gente usa bastante, né? A gente vai ver que vai muito além disso, e os principais grandes desafios do mundo atual estão, na verdade, nesses dados que não são tão fáceis de analisar. Bom, esse é um fluxograma que eu gosto do processo de ciência de dados, né? Então, o que a gente tem é o mundo real, né? A gente tem algum processo no mundo que está gerando dados, né? De alguma forma a gente tem sensores ou tem logs, alguma coisa que está obtendo esses dados são coletados e depois os dados são processados, são analisados, a gente constrói algoritmos e depois que a gente tem respostas, a gente desenvolve formas de comunicar ou de implantar essa nossa solução para que o mundo conheça, tome conhecimento
do que a gente descobriu, né? A partir disso, esse ciclo pode continuar também, e a gente gera mais informação e o processo continua. O que eu quero destacar aqui, né, nesse ponto é que, em geral, quando a gente estuda ciência de dados 1, a maioria dos cursos introdutórios de ciência de dados, em todos esses processos que a gente está vendo nesse fluxograma, em geral as pessoas estão falando de dados estruturados, não estão falando de tabelas. Aí fala de técnicas para tratar essas tabelas e algoritmos que funcionam bem com esse tipo de dado, né? Mas acontece que nem todo dado é assim. A gente tem muito dado que vem de documentos, ou dados que são grafos, por exemplo, estruturas de redes sociais e coisas assim. E a gente precisa de modelos e algoritmos diferentes para tratar esses dados. Aí esse vai ser o foco dessa disciplina. Aqui uma figura, uma representação que eu gosto bastante, eu apresento com frequência nas minhas disciplinas, é a questão de estruturação. Então a gente realmente tem dados que têm níveis diferentes de estrutura. Por exemplo, a gente está falando de dados altamente estruturados, quando a gente fala de tabelas ou listas, são dados altamente estruturados. É muito fácil para um computador pegar uma tabela e picar aquela tabela em colunas, em linhas, né? Então é muito fácil pegar uma coluna e achar a média dos valores daquela coluna. Isso é muito simples, né? Então a gente diz que tabelas são dados altamente estruturados e eles são bem fáceis para uma máquina processar. Já para a gente é um pouco difícil, né? A gente vê uma tabela lá, qualquer tabela com mais de, 10 linhas, já é muito difícil para nós humanos compreendermos e acharmos padrões ali, né? Para um computador isso é muito fácil, tirar uma média, ver se o valor está crescendo, está diminuindo. Em tabelas é muito simples, né? Mas do outro lado extremo, a gente tem coisas, por exemplo, o texto, que é bem pouco estruturado. Obviamente tem uma estrutura, né? A gente tem a nossa gramática, a gente tem as nossas regras de composição de texto, mas é muito difícil a gente estruturar no nível, por exemplo, de uma tabela, né? É muito difícil você picar um texto em subpartes que você consiga organizar e depois aplicar algum algoritmo, alguma agregação em cima disso, né? Então a gente diz que texto é não estruturado e em geral, o texto é mais fácil para humanos processarem, né? Foi feito para humanos processarem. E aqui intermediário a gente tem coisas como árvores e grafos, né? Então árvores tem um pouco menos de estrutura, né, do que tabelas, né? Árvores é um pouco mais difícil a gente organizar e aplicar algoritmos, né? Você tem que percorrer a árvore, né? Mas pelo menos você tem uma ordem ali de exploração, então ainda é um pouco mais estruturado. Quando você fala de grafos, né, de redes em geral, aí é mais difícil, você não sabe por onde começar, você não sabe qual critério usar para navegar no grafo, então vai ficando mais difícil. E aí a gente diz que essa galera aqui no meio em geral, semi-estruturado. Quando a gente fala de semi-estruturado, em geral a gente se refere a árvores, né? Mas eu colocaria grafos e árvores mais ou menos nesse meio aí, né? E grafo meio que na interseção entre ser não estruturado ou semi-estruturado. Tudo bem? Bom, ótimo. Aí agora, como vocês já sabem o que é ciência de dados, já sabem que tipo de dados ou que tipo de nível de estruturação a gente vai tratar aqui na disciplina, eu vou começar a dar alguns exemplos de pesquisas e análises que eu fiz junto com outras pessoas que colaboraram, usando diferentes níveis de estruturação e começando a misturar essas coisas. Tudo bem? Então eu vou começar por tabelas, que é o mais simples, coisas que a gente viu, por exemplo, quem fez a disciplina de Ciência de Dados 1, a gente passou o semestre inteiro falando de tabelas e dados altamente estruturados. Bom, o primeiro exemplo que eu vou explicar aqui, ainda com dados estruturados, usando tabelas, é esse exemplo de uma pesquisa na área de conservação, usando uma lista dessa instituição internacional que fornece a lista de espécies e as características relacionadas a essas espécies que possivelmente estão
causando ou levando essa espécie a um maior risco de extinção. Então, diversas espécies, diversas características dessas espécies. E nessa pesquisa, o objetivo era identificar as atividades humanas que podem estar mais relacionadas com o aumento de risco de extinção de algumas espécies. Essa é uma pesquisa feita por uma bióloga, uma pesquisa muito interessante, com resultados muito interessantes e relevantes. E aqui o que a gente fez foi analisar essa tabela, né, e gerar diversas informações estatísticas a partir dessa tabela. Então a gente tirou gráficos para ver a distribuição das porcentagens, dos riscos, dependendo da atividade humana e coisas relacionadas. Então, de novo, diversas análises, novamente análises estruturadas. E a partir dessas informações que estão fortemente estruturadas, a gente consegue agregar esses dados e aplicar métodos estatísticos para ver o que pode estar implicando mais no aumento de risco de extinção. Mas a gente pode também usar dados menos estruturados do que tabela, né? Então, por exemplo, grafos. Já que a gente está falando de biologia, um dado que a gente vê com frequência em formato de grafo é uma rede trófica, né? Quais animais comem quais animais e como que isso se traduz numa rede. Então, isso é um exemplo de um grafo, de uma informação em rede. Outros exemplos de dados desse tipo, né, são, por exemplo, dados de redes sociais. Então aqui, por exemplo, é uma rede social que eu obtive do meu Facebook vários anos atrás, que a gente tem todos os meus amigos, cada bolinha dessa é um amigo, e as conexões são os meus amigos que conhecem um outro amigo meu, né? E aí os outros detalhes eu vou falar em outro vídeo. Mas também é uma informação em grafo. Para a gente processar a informação em grafo, eu vou entrar em mais detalhes depois, né? A gente traduz, né, a rede original que a gente tem do nosso problema no modelo matemático, no modelo de grafos, e a partir disso a gente faz as nossas análises. E para a gente entender esses dados, a gente aplica diversos algoritmos e métricas da área de redes complexas, que eu vou dar mais detalhes depois também. A gente aplica esses algoritmos para tentar entender o que está acontecendo naquela rede. Aí a pesquisa que eu vou falar aqui é uma colaboração que eu fiz com um pesquisador da área de enfermagem, que a gente criou um grafo usando informações de pacientes, obviamente anonimizadas, os sintomas que esses pacientes tinham e os diagnósticos que foram feitos pelos profissionais para esses pacientes. Então, a partir disso, a gente criou um grafo, sim, tendo os pacientes, os sintomas, os diagnósticos. E aí, a partir disso, usando técnicas de processamento de redes, né, de análise de redes complexas, a gente consegue obter diversas informações. Por exemplo, quais são os sintomas que tendem a aparecer junto, estão mais correlacionados, quais são os sintomas mais centrais para determinados diagnósticos, quais são os sintomas que deveriam ser priorizados na hora do tratamento. Então, diversas coisas assim a gente consegue obter a partir da estrutura do grafo, analisando o grafo. Aqui um tipo de análise, né? Eu transformei aquele grafo, a gente vai ver essas técnicas depois, e usei algumas ferramentas para tentar entender como é que acho que aqui os sintomas, como os sintomas se agrupam e quais sintomas são mais importantes num determinado grupo e diversas questões assim. Outro tipo de dado que a gente vai ver na disciplina que a gente precisa lidar também são dados de texto, né? Aí continuando aqui no tema da biologia, esse é um texto que vem também daqueles dados lá das espécies em extinção, aqui falando de um sapo que também está em risco de extinção. Aí a gente tem esse texto. E seria interessante, né, se a gente fosse capaz de obter informação a partir desse texto, né? Será que analisando esse texto a gente consegue identificar quais são as principais atividades que estão fazendo com que o risco de extinção dessa espécie esteja aumentando, né? Então tem muita informação que a gente poderia tirar de texto, a gente vai ver bastante disso ao longo do curso. Para tirar informação de texto, uma coisa que a gente usa é processamento de linguagem natural, né? E daqui a pouco, no próximo vídeo,
eu vou falar um pouco mais sobre essas coisas, né? Mas, em geral, o que a gente faz em processamento de linguagem natural, ou processamento de texto, é partir de elementos mais simples do texto, como, por exemplo, as palavras do texto, e gradativamente tentar juntar as coisas para entender o que está escrito no texto, né? Então a gente parte de palavras, depois a gente começa a agrupar essas palavras, tentar entender, digamos, conjuntos menores de palavras, tentar entender padrões ali, ou padrões gramaticais de como aquelas palavras estão sendo usadas, para tentar entender o que o texto está dizendo, para chegar mais próximo do que seria a semântica ou o intuito daquele texto. Aí um exemplo de pesquisa usando texto, né, analisando o texto, usando processamento de linguagem natural, uma pesquisa que eu fiz com os alunos também da graduação da universidade, que a gente estudou o uso de linguagem metafórica, né, como que metáforas são usadas em textos de notícias falsas. Aí o objetivo era entender se usa mais linguagem metafórica em notícias falsas e dos tipos de notícias falsas que existem, né? Por exemplo, boatos, coisas satíricas, tem diversos tipos diferentes, se a linguagem metafórica é usada de forma diferente nesses tipos de notícias falsas. E aí a gente aplicou várias técnicas, né? Primeiro para identificar as metáforas, que são técnicas de processamento de linguagem natural, bem complexas, e depois a gente começou a analisar as notícias diferentes e os tipos para identificar as diferenças que tem entre um tipo e outro. E na pesquisa deu para perceber que existe uma diferença, né? Em geral, notícias falsas usam mais coisas metafóricas, são coisas que em geral passam um sentimento mais forte para as pessoas, né? Aí o que a gente pode fazer também é misturar esses tipos de dados, e isso que acontece com muita frequência, né? Por exemplo, a gente pode misturar dados de grafos com dados de tabelas, né? Aí eu vou falar de uma pesquisa que eu fiz misturando essas coisas. Essa pesquisa eu peguei informações que eu obtive das redes sociais dos alunos nas minhas turmas de banco de dados, né? Quem conhecia quem, os alunos forneciam isso a partir do trabalho da disciplina, né? Então eu tinha esses dados e depois eu pude casar esses dados que formavam uma rede com os dados das notas deles, que são dados estruturados de tabela, né? Então, obviamente, tudo anonimizado, eu casei essas duas informações e consegui fazer diversas pesquisas. Então, é basicamente isso, juntar a informação dos alunos, né, a informação de quem conhece quem dentro da turma e as notas dos alunos e tentar inferir se será que alunos mais sociais tendem a ter notas maiores? Como que um aluno com uma rede de amigos maior pode ser ajudado ao longo da disciplina para recuperar a sua nota? Será que ter mais amigos ajuda na recuperação da nota? E aí, juntando essas coisas, usando técnicas tanto de redes complexas quanto técnicas tradicionais de ciência de dados, a gente conseguiu ver que realmente tem uma relação, alunos mais sociais tendem a ter a nota um pouco mais alta e tendem também a conseguir se recuperar melhor se por acaso tiverem tirado uma nota baixa na primeira prova. Bom, se vocês quiserem mais detalhes, podem ler o artigo também. E a gente pode até fazer uma festa e agora misturar todos esses tipos de dados que eu falei até aqui. Bom, deu para perceber que eu gosto de misturar as coisas, né? Então, teve uma pesquisa que eu fiz também que eu juntei texto, eu transformei o texto em grafos e depois peguei informações que eu obtive a partir dos grafos, coloquei em tabelas e fiz análise em cima disso. Nessa pesquisa, o objetivo era entender a rede de pessoas citadas em fake news, e como que essas redes evoluíam ao longo do tempo. Então, eu obtive um corpus, né, uma quantidade grande de texto, de notícias que eram fake news. A partir desse texto, eu identifiquei quem estava sendo citado naquele texto e comecei a criar redes a partir disso. Então, o processo é mais ou menos esse. A partir de um texto,
eu usei uma ferramenta para identificar quem estava sendo citado nesse texto. Todas as pessoas, entidades citadas nesse texto eram então conectadas num grafo. Aí eu pegava textos de uma determinada janela de tempo, nesse caso eu acho que uma semana, aí eu pegava as notícias falsas naquela semana inteira e conectava todos os grafos, aí criava um grande grafo que representava as conexões do que foi falado naquela semana. A partir desse grande grafo, eu consegui identificar quais são os grandes agrupamentos de dados, né? Por exemplo, agrupamentos relacionados com o governo da Dilma na época, né? Esses dados eram, se não me engano, de 2017, 2018, questões relacionadas com a Operação Lava Jato e diversas questões relacionadas com o Senado. Então, analisando a estrutura do grafo que eu criei, conectando essas informações todas, dá para identificar diversos padrões que podem ser aproveitados depois. Então, por exemplo, dá para entender como que esses padrões, essas conexões evoluíram ao longo do tempo. Então é isso que eu falei de depois pegar a informação de grafo e colocar em tabelas para analisar. Porque eu peguei informações sobre quão importantes eram as entidades dentro daqueles agrupamentos para colocar numa tabela e ver como que isso evoluiu ao longo do tempo. Então, mais ou menos o que está representado aqui. Então essas são as diferenças ao longo do tempo da importância de determinados temas ali dentro daquela rede, né? Quem quiser mais detalhes também eu posso enviar o artigo, mas a ideia é essa. A gente também consegue misturar esses formatos diferentes e isso é feito com bastante frequência, né? Então é bem fácil transformar texto em grafos, né? E muitas vezes isso facilita algumas análises, né? Sobre os grafos a gente consegue aplicar algoritmos que vão extrair informação dali, extrair medidas ali para cada um dos nós, por exemplo, e a gente pode colocar essas medidas numa tabela e fazer análises, assim como eu fiz aqui. E como eu gosto bastante dessas coisas, aqui eu só menciono algumas coisas que eu continuo pesquisando, algumas que eu não estou mais pesquisando, mas relacionadas com esse tipo de informação, esse tipo de análise, né? Então, misturando redes, né, grafos, com informação textual e colocando isso no contexto de ciência de dados. Então é uma área muito rica, uma área que dá para a gente fazer muitas coisas, misturar muitos conceitos, os desafios são enormes, mas pelo menos eu gosto bastante e tendo a trabalhar e gostar muito de fazer coisas nessa área. Tanto que eu também tenho um projeto que chama Ciência de Dados por uma Causa, e que a gente tenta aplicar essas coisas, né? Seja de ciência de dados tradicional ou de ciência de dados aplicada a dados não estruturados. A gente tenta aplicar isso para problemas que tenham um benefício social. Então, só queria fazer uma pequena propaganda aqui, se algum de vocês quiser se juntar a esse projeto, seja durante a disciplina ou seja no futuro, são todos muito bem-vindos. Então, era isso para essa aula. Obrigado, gente.